Olá, queridos! A graça e a paz, estamos aqui de volta pelo canal Ouvir pela Palavra para mais uma lição bíblica da Escola Dominical, nessa grande oportunidade que Deus tem nos dado de construirmos aqui o nosso raciocínio juntos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo para se inscrever, tá bom? Teve um irmão que falou assim: pai, os meus vídeos não são... Os vídeos que você coloca não é anunciado para mim sempre. Aí eu falei para ele: então clica no sininho. Porque se você clicar no sininho, cada vez que nós colocarmos um novo vídeo aqui, vai aparecer uma notificação para você. Então clique aqui no sininho para as notificações, tá certo? Também quero dizer para os irmãos que nós estamos com um grande treinamento de professores de Escola Bíblica Dominical online, onde você vai ter videoaulas, onde você vai poder baixar as apostilas, se quiser imprimir. É um curso maravilhoso que prepara você para o exercício da docência na Escola Dominical. Se você tiver interesse, aqui embaixo eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você clicar para que você possa fazer parte desse grande treinamento de professores de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Também eu quero dizer para você nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @ouvir pela palavra. Nós estamos também no Facebook, facebook.com/ouvir pela palavra. Vai lá, segue a gente, curte a nossa página e assim a gente vai ficar mais pertinho uns dos outros, tá bom? Também eu quero dizer para você que estou feliz com as inscrições, né? Deus tem abençoado o nosso canal, a gente vem crescendo e nós estamos aqui na lição de número 10 do segundo trimestre, já, né, encerrando essa etapa, né? Então tem sido bênção para mim e eu quero saber se tem sido bênção para você também o nosso canal, tá bom? A importância do nosso canal é que seja bênção para você. Então, se você está sendo abençoado, coloque aí. Eu já pedi no vídeo anterior, alguns irmãos colocaram os lugares que estão nos acompanhando: Piraí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? São Paulo, vários irmãos descrevendo aí onde estão assistindo os nossos vídeos. Se você também quer participar, coloque aí o seu nome e a cidade, o estado de onde você está assistindo os nossos vídeos, tá bom? Então vamos lá, chega de blá 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 e vamos ao que interessa. Hoje, o tema bíblico da escola dominical, né, que nós vamos comentar, que é o assunto deste próximo domingo, está falando acerca do culto racional, né? Quando fala de racional, fala de racionalidade, fala de razão, de compreensão, né? Então, o comentarista aqui vai abordar o quê? Sobre essa questão do culto com a razão, o culto em que você vai fazer a Deus sabendo exatamente aquilo que você está fazendo. Depois de participar de um culto muito avivado, né, onde teve muitas manifestações do Espírito Santo de Deus, teve alguns irmãos que saíram, né, daquele culto e eu perguntei: onde mesmo foi a mensagem bíblica pregada? Qual foi a referência bíblica? Eles simplesmente desconheciam, né? Eu não lembro onde que foi o texto, mas eu só sei que eu estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então uma coisa não pode apagar a outra, né? O culto racional é aquele que a gente faz com a nossa consciência, com a nossa razão. E isso a gente vai abordar hoje nesse tema tão importante da lição. Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo, né, escrevendo: portanto, irmãos, pela compaixão de Deus, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo roga, pede, clama, implora para que os irmãos, quando cultuassem a Deus, cultuassem de forma racional, apresentassem o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O comentarista aqui na verdade aplicada, ele fala que tanto a emoção quanto o intelecto, né, devem estar envolvidos no culto, né? Uma coisa
não pode estar separada da outra. As duas precisam caminhar juntas. Se você tem muita emoção e nada de razoabilidade, então está errado o seu culto. Se você também só está na razão, mas o coração está duro e não sente também, não tem esse envolvimento das emoções na adoração a Deus, também está faltando algo no seu culto. Os objetivos da lição aqui são 3. Primeiro é explicar o que é adoração. Segundo, falar os elementos dessa adoração, desse culto racional. E terceiro, falar sobre a pregação relevante. Quais são os aspectos da pregação relevante. O texto de referência que ele escolheu aqui para este tema é Efésios capítulo 5, versos 15 ao 21. Tá? Depois você lê aí. Eu tenho certeza que você vai fazer essa leitura. Se você quiser o PDF dessa aula também, tem aqui embaixo um link que você pode clicar para que você possa baixar esse PDF. Depois, se você quiser imprimir, depois, se você quiser enviar nas suas redes sociais para quem quer que seja, o compartilhar é liberado, tá bom? Então vamos lá. Vamos abordar um pouco sobre o que é adoração. Adorar é inclinar-se diante de alguém. Né? A adoração se dá quando alguém se curva, quando alguém se prostra, reconhecendo a grandeza, o senhorio daquele a qual ele está prestando aquela adoração. Eu estou falando de uma forma mais abrangente para você entender. Por exemplo, é possível adorar uma vaca, é possível adorar um rato, é possível adorar um artista, né? É possível adorar um político, é possível adorar um bem, né? Seja ele um veículo, seja ele uma casa, uma fazenda. Adorar é quando você se prostra, quando você se lança, quando você se humilha, quando você se rende a algo que você considera ser grande. Então, falando agora do aspecto cristão, adorar a Deus é nada mais e nada menos do que você se curvar diante da grandeza e da majestade dele e reconhecer que ele é o Senhor. Reconhecer que ele é digno de ser respeitado, amado, adorado, louvado, bendito. É ter esse reconhecimento. Então, adoração é o ato em que o indivíduo se curva, o indivíduo se lança ao chão, o indivíduo se humilha diante daquele que ele considera ser grande. Então, no nosso caso, Deus. Então, a adoração é isso. Bendizer o nome do Senhor. O salmista, né, lá no Salmo de número 103, ele diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor, de tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, adorar o Senhor é esse reconhecimento. E a gente vê os discípulos se reunindo para adorar a Deus com louvores, orações, dízimos e ofertas. Então, os discípulos do Senhor se reúnem para adorar e apresentam alguns elementos nessa adoração para agradar a Deus. Isso aí depois nós vamos falar no tópico 2 da lição. Louvor. O que é o louvor? Louvor é uma expressão da alma. Né? É uma expressão da alma em que denota o quê? Uma admiração, uma apreciação. Né? Por exemplo, se um patrão ele honrou um funcionário, deu para ele um cargo mais elevado, esse patrão louvou aquele funcionário. Né? Louvar é essa atribuição de admiração, de apreciação. Quando nós elogiamos uma pessoa, nós estamos louvando essa pessoa. Né? Mas agora, como cristãos, nós devemos fazer isso em relação a Deus. Né? Nós
devemos louvar ao Senhor, reconhecer a sua grandeza, a sua majestade. Primeiro ponto, louvar a Ele pelo que Ele é, né? Pelo que Ele é. Esse é o aspecto fundamental. Segundo, por aquilo que Ele faz. Então, primeiro pelo que Ele é e segundo por aquilo que Ele faz. Porque nós encontramos isso na palavra de Deus, esse registro de adorarmos ao Senhor pelos seus feitos. Os próprios salmos, né, o povo de Israel é convocado muitas vezes, olha, bendize ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, derrotou reis famosos, né? E ali vai dizer algumas coisas que Deus fez, criou o céu, a terra, o mar, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Então, pelo que Ele é e pelo que Ele faz, nós somos convidados a adorar. Um dos aspectos também dessa adoração são a questão dos dízimos e das ofertas. Quando nós entregamos a Deus o nosso dízimo e nossa oferta, também é uma expressão de adoração com aquilo que possuímos, né? Como aquela mulher que chegou diante de Jesus, que ela tinha um vaso de perfume caríssimo, ela quebra aquele vaso diante dos pés de Jesus, e assim sendo, ela adora Ele com aquele presente, né? Com aquele perfume caro. Então, eu e você também devemos adorar o Senhor com os nossos recursos, né? Investir no reino de Deus, para a pregação da palavra de Deus, investir em nós em relação ao ministério, fazermos cursos bíblicos, teologia, qualquer curso que nos aperfeiçoe no exercício do ministério. Devemos adorar a Deus sendo fiéis nas ofertas, nos dízimos, para sustento dos missionários, para construção de templos, para envio de missionários. Então, os nossos recursos também são elementos que Deus tem nos dado e que com esses elementos devemos adorá-lo também. Quais são os elementos do culto? Primeiro, a oração. A oração é a conexão, né? A oração é a fala. A oração é o telefone do céu, como a gente já cantava quando era criança no grupo infantil. O telefone do céu é a oração. Então, a oração é a nossa conexão com Deus, é como falamos com Deus. E no culto há espaço para a oração. Claro que é muito escasso nesses últimos dias, né? Hoje, se você convidar os irmãos para orar, se você ficar ali de joelhos na igreja 45 minutos, muita gente já não consegue ficar, tem que sentar, né? Eu não consigo ficar ajoelhado. E aí já senta e às vezes vai mexer em outras coisas e não consegue orar um tempo suficiente, né? Para poder expressar tudo que está no seu coração. E mesmo que falte palavras, mas só o fato de ficar ali de joelhos dobrados diante da presença de Deus também já é um ato de louvor, né? Então, a oração está muito escasso nos nossos dias, né? Convida as pessoas para uma campanha, vai encher de gente a igreja. Agora convida alguém para um culto de oração, para uma consagração de manhã, em jejum e oração, meu irmão, pouca gente vai participar. Mas nós precisamos ensinar como igreja a importância da oração, a eficácia da oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Está passando por problema, dificuldade? Como é que você quer que Deus se intervenha na tua vida se você não é capaz de clamar e buscar pela tua própria vida? A música. A música também tem o poder de influenciar nessa vida. Nós usamos as canções da igreja, primeiro, para fazer o ambiente, né, ser propício. Segundo, porque os louvores também são didáticos, né? Quando nós cantamos as músicas, nós também estamos ensinando verdades teológicas, verdades bíblicas, verdades práticas, né? Só há um problema hoje na maioria das canções que se cantam na igreja, é que o homem se tornou o centro. Na verdade, ele se tornou o centro do culto, né? Hoje a gente vê muito isso no seio da igreja, quando o centro do culto se tornou o homem. Então está nas músicas, está nas pregações, né? Tudo para agradar os homens. Vocês vão vencer. Que o homem não foi feito para isso, para aquilo. Não foi feito para estar derrotado, né? Então, a gente vê muito o homem no centro dos cultos, das canções, e não pode. Deus tem que ser o centro do louvor. Está escasso de canções hoje que adoram exatamente a Deus. De canções hoje que louvam a Deus. De canções hoje que expressam
né, o nosso sentimento do nosso coração em relação a Deus. Está escasso. Mas infelizmente nós precisamos, felizmente, né, nós temos essa consciência que devemos chocar aquilo que cantamos com aquilo que realmente devemos cantar. E, como eu falei, o centro do culto deve ser Deus. Deus é que se senta na cadeira para receber o culto e a adoração, não o homem. Nós não vamos na igreja para assistir o culto, nós vamos na igreja para fazer um culto, para adorar a Deus. Passando um pouco sobre o aspecto da pregação. Primeiro, a pregação tem que ser bíblica, ou seja, a pregação tem que conter o texto bíblico. Nós não podemos basear uma pregação em cima de experiências humanas, sobre testemunhos, sobre uma história que não seja da palavra de Deus. Não, uma pregação não pode se basear. Você pode usar alguns argumentos, né, histórias, testemunhos, alguma coisa nesse sentido durante a pregação, para dar ênfase naquilo que você está como base, que é a palavra de Deus. Mas jamais uma pregação deve ser oriunda de testemunhos, né, de experiências particulares. Então a Bíblia tem que ser a base da pregação. A pregação tem que ser bíblica. Agora tem dois aspectos importantes. A pregação não deve só apenas interpretar os textos bíblicos. Não deve ser um bolo recheado de teses teológicas. Não. A pregação deve ser contextualizada. A pregação deve ser deve-se trazer a pregação de uma maneira que aquele que está ouvindo, o ouvinte, vai saber como aplicar aquilo que ele está ouvindo na sua própria vida. Nós não questionamos, às vezes, as matérias que aprendemos nas escolas, né? Em que eu vou usar isso na minha vida? Hoje o grande desafio das escolas é o quê? A matemática, a regra de 3, onde você usa? A raiz quadrada, onde você usa, né? Coisas de matemática, enfim, outros ensinos. Onde é que eu vou aplicar isso na minha vida? A pregação também tem que ser assim. A pregação precisa ser assim, né? Você precisa contextualizar de acordo com as necessidades das pessoas que te ouvem. Você precisa falar a linguagem que as pessoas entendam, né? Não deve ser robuscada, essa pregação recheada de palavras difíceis de forma que ninguém entenda. E pregação também não é para você fazer uma exposição do seu conhecimento próprio, né? Para dizer para as pessoas o quanto você é preparado, o quanto você estudou, o quanto você é PhD nisso ou naquilo, de forma alguma. A pregação tem que ser para introduzir no coração do ouvinte a mensagem da salvação, a mensagem da regeneração, a mensagem da santificação, enfim, os ensinos práticos que a palavra de Deus traz, e isso de maneira contextualizada. Agora, Jesus precisa ser o centro da nossa pregação. O Evangelho precisa ser o centro da nossa pregação. Para com esse negócio de colocar o homem como centro da mensagem. Para de colocar as pessoas como centro da mensagem. A pregação precisa ser... Na pregação, precisa Jesus ser o centro dela. Nós não ouvimos mais falar sobre céu. A gente não está ouvindo mais ultimamente falar sobre o inferno. A gente não está ouvindo mais falar sobre santificação, né? Alguns temas que sumiram das mensagens, até mesmo o arrebatamento da igreja, né? O convencimento da mensagem da cruz, né? A cruz, como que a cruz está passando longe dos púlpitos ultimamente, né? A mensagem pura do Evangelho. Então, quero desafiar você a ensinar na sua classe essa lição maravilhosa para que a gente possa aprimorar a nossa maneira de cultuar a Deus, tá bom? Por hoje é só. Quero aqui dizer, porque se você chegou até o final do vídeo, escreva aí para mim. Sim, eu cheguei, tá bom? Dizer que se você não se inscreveu aqui no canal, clica aqui embaixo para você se inscrever, tá bom? Tem um sininho ali para você ser notificado de cada vez que eu colocar um novo vídeo aqui, clica aí no sininho. Quer participar do grande treinamento de professores de Escola Bíblica Dominical? Vou deixar o link aqui embaixo para você clicar para conhecer e saber como participar, tá bom? Nas nossas redes sociais, siga a gente também, Instagram, Facebook. Vamos construindo aí a
a nossa base sólida, tá bom? De relacionamento. E também, se você quiser o PDF gratuito dessa aula, eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo para você clicar e baixar esse PDF gratuitamente, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus.